Então, meninas, eu me chamo Carol Fernandes, né? Estou na área como neurodesigner já há mais de 10 anos, sou instrutora já há mais de 5 anos e criei um método, né? Que é o método Descomplicando a Vida Neles. O que é o método Descomplicando a Vida Neles? Nesse decorrer de tempo que eu, tanto na época que eu aprendia e trabalhava, né, ali na prática, como a partir do momento que eu passei a dar cursos, eu passei a identificar várias dificuldades e limitações, né, das meninas que vinham fazer o curso comigo, tanto as iniciantes como aquelas que já vinham de outras técnicas, né, técnicas que aprenderam online, etc. Dentro desse tempo, eu identifiquei várias demandas, né? Só que não só as demandas delas, mas as minhas também, principalmente demandas emocionais, né? Porque o que bloqueia muito a gente, como eu estava falando aí com a mãe dela, o que bloqueia muito a gente, na verdade, não são as nossas inabilidades. São as nossas inabilidades emocionais e não práticas, né? São emocionais, aquilo que a gente não conseguiu, que a gente acha que não é capaz. A gente vai, faz vários cursos, várias coisas e vai olhando a nossa vida, não, isso aqui eu não sei fazer, isso aqui eu não dou conta. E na maioria das vezes não é pela incapacidade ali prática, mas sim pela inabilidade emocional que muitas vezes bloqueia o nosso aprendizado. E isso eu identifiquei na minha vida pessoal, né? Através de quê? De autoconhecimento, através de algumas formações que eu fiz na área de desenvolvimento humano, inteligência emocional. Hoje eu atuo como mentora de mulheres na área de análise de perfil comportamental, né? Sou mentora. Então, através de tudo que eu vivenciei, eu consegui identificar várias demandas, né? E essas demandas, na maioria das vezes, são que limitações emocionais que a gente identifica as dificuldades dessas pessoas através da análise de perfil. Hoje eu consigo analisar o perfil de cada pessoa que eu me conecto, certo? Seja em atendimento, seja nos cursos. E com isso eu consigo identificar em vocês quais são as possíveis limitações. Na maioria das vezes são medos, são inseguranças, ansiedade, né? São comportamentos que a gente tem que no momento do aprendizado nos bloqueiam. E a gente não consegue, né, entender, fazer, praticar, porque vem ali a insegurança. Muitas vezes quem tem ali o perfil de ser mais ansioso fica muito acelerado, a mente acelera e ela não consegue absorver ali o conteúdo para praticar. E dentro do nosso método, principalmente no presencial, que eu pego na mão de vocês e identifico essas limitações, eu consigo trazer vocês para mim. Eu consigo fazer com que vocês se conectem ali com o conteúdo que eu estou passando para vocês, para que vocês consigam, na prática, né, fazer aquilo que está sendo proposto, tá bom? Então, assim, eu gostaria de saber um pouquinho sobre cada uma de vocês, porque identificando um pouquinho do perfil de vocês, eu consigo elevar ali a prática de vocês com mais facilidade, né? Eu consigo atender vocês com mais facilidade, tá? Então, vou começar por você, né? Minto, vou começar por você não, desculpa, eu vou começar por ela que chegou primeiro, né? Então, vou começar por você. Fala pra mim seu nome. Flaviana, Flaviana. Sua idade, 38, 38. Filhos? 2, 2 filhos. Casada, solteira? casada, Casada. Quantos anos de casada? 16. 16 anos de casada. Muito bem. Então, Flaviana, por que você está aqui hoje? Me conta um pouquinho de o porquê que você chegou a esse mundo Neus, não só aqui, né, hoje nesse curso, mas nesse universo que tem feito a diferença na vida de muitas pessoas. Eu trabalhava, né, numa creche, e aí eu sempre acompanhei meus filhos. Eles, na verdade, engravidei, ganhei eles e sempre trabalhando nessa creche, há 9 anos. Aí, quando eu morava no Recanto, mudei para o Goiás, que é uma cidade ocidental, e aí cheguei lá, na verdade cheguei sem conhecer ninguém. Então assim, eu fiquei com aquela insegurança de sair para trabalhar fora e deixar meus filhos, o qual eu nunca tinha deixado antes. Uhum. E aí o meu menor já estava com 3 anos, estava completando 3 anos, e eu fiquei naquela, né? Aí, mas sempre mexi com unha, mas assim, só a minha unha, da minha mãe, da minha irmã. E nesse meio tempo minha mãe adoeceu
E aí eu fiquei entre minha mãe e meus filhos. E aí eu fui cuidar da minha mãe. Aí ela falou assim pra mim, filha, por que você não começa a fazer unha? Você sabe trabalhar, você gosta, vai fazer unha. E aí eu fiquei, mãe, mas já tem pessoas no meu condomínio que faz, né? E ela falou assim, minha filha, o sol é a chuva para todos. E tem mulheres em todo canto e você vai criar você vai conseguir seus clientes e ela dela. Você não tá tomando cliente dela. De ninguém. De ninguém. E aí o meu grande incentivo foi minha mãe. Que bom, eu fico muito feliz, porque é importante que a gente tenha pessoas que acreditam na gente, né? E aí ela me incentivou, meu esposo também me incentivou. E ela falou, você vai trabalhar e cuidar dos seus filhos, você não precisa sair para deixar eles com ninguém. E eu peguei e confiei no Senhor, coloquei ele em primeiro lugar. E o apoio da minha mãe, do meu esposo. E assim eu fiquei trabalhando, comecei. E uma cliente, eu falo assim que isso é coisa de Deus mesmo, porque uma cliente confiou no meu trabalho, através dela eu consegui, minhas clientes, tudo assim, indicação, boca a boca, não foi internet, não foi nada, foi uma indicando a outra. Muito eu legal. Comecei fazendo a unha de R$20, só pé e mão R$20, e só mão, só pé 10. E aí, quando eu perdi minha mãe, aí eu peguei aquilo assim por ela, falei, pela senhora. E aí eu fiquei, né, nessa. Aí eu mudei da Ocidental aqui pro Valparaíso, pro Vicente Pires. E eu falei, não conheço ninguém. Então, assim, eu vou começar igual na Ocidental, do zero. Mas aí já vou começar com outro método, né? Com outra... Evoluída, né? Evoluída. Exatamente. Em outra fase, Isso. Né? É crescimento. Exatamente. Sempre é sobre crescimento. E aí eu falei, mãe, é pela senhora, porque a senhora foi minha mãe incentivadora. E ela foi, mas meu esposo ficou. Que e ele falou, eu vou pagar o curso, você vai conseguir, porque você é capaz. E tinha que ser hoje, né? Você vê, tinha que ser hoje, porque você estava na turma de quarta. Exatamente. Não deu certo, tinha que ser hoje. Foi. Aí ele pagou o curso, comprou as coisas, já tem praticamente tudo já. E ele, meus filhos, ele me acompanhou e falou, você vai conseguir. Você já conseguiu. Cada passo que a gente dá é uma conquista. Eu acredito que já foi. Exatamente. Eu fico muito feliz que você esteja aqui, né? Que você tenha, principalmente você, não só as outras pessoas, mas que você tenha acreditado em você. Exatamente. Porque a gente, mesmo com o incentivo de muitas pessoas, às vezes a gente não consegue chegar em lugar nenhum. Por quê? Porque não basta o outro acreditar. Eu preciso acreditar para que eu consiga aquilo que... E as minhas clientes lá sempre me incentivaram, né? Fala, você é tão caprichosa, você gosta, você já mexe com isso. Só que assim, foi igual você falou no começo. Eu tinha insegurança, assim, sabe? Será que eu vou conseguir? Né? Porque é muito detalhe. Já consegui. E aí quando eu perdi minha mãe, eu fiquei muito ansiosa. Eu tive muita crise de ansiedade, sabe? Aí eu falei, mas... Né? Eu acho que é muita coisa na minha cabeça, muita informação. Mas hoje, assim, eu acredito que hoje eu já estou... Já deu certo. Segura, já deu certo. Você Jesus. contando a sua história, eu não sei se você acompanhou o meu perfil, se alguém acompanhou o meu perfil, essa semana eu coloquei um pouquinho lá, né, sobre a minha história. Né? Eu sou mãe de gêmeas, eu tenho um menino de 13 anos e sou mãe de gêmeas também. Há 13 anos atrás eu decidi não trabalhar mais para ninguém, por conta justamente do meu filho. Então eu cheguei aqui por várias situações, né? Mas principalmente por conta do meu filho, que antes de fazer isso aqui eu tinha uma loja de importados, eu trabalhava com importados e eu já tinha tomado essa decisão de empreender e trabalhar para mim por conta do nascimento do meu filho. Antes disso eu trabalhava na academia, era recepcionista, fazia faculdade de Direito, parei no 7º semestre. Por quê? Porque quando eu me vi grávida, minha primeira gravidez, todas foram de risco, mas a primeira também foi. Eu falei, eu não dou conta. Eu não acreditei. Infelizmente, eu não tinha pessoas ao meu redor que acreditaram em mim. Então, né, quando você tem ali fora, você ainda tenta, você ainda luta, você acaba se convencendo da sua capacidade. Mas quando você não tem, as pessoas que estão ao seu redor, elas são mais feridas do que você, acaba que você vai descendo. Então, eu larguei a faculdade de Direito ao 7º semestre para criar o meu filho. E ali eu decidi que eu não trabalharia mais para ninguém, porque eu tinha demandas emocionais, eu fui criada com a minha mãe fora de casa para poder sustentar a gente. E aquilo para mim foi uma ferida emocional que
afetou muito as escolhas que eu fiz na minha vida, infelizmente. Mas hoje, graças a Deus, eu entendo, né? Sou curada e sei que eu sou capaz de todas as coisas independente, né? Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, assim, aquela época eu parei, eu larguei tudo, mas eu decidi que eu faria tudo pelos meus filhos. E eu coloquei todas as minhas dores naquilo ali. Eu falei, eu vou alcançar todos os meus objetivos. Por quê? Porque eu tenho meu filho e o que eu passei, ele não precisa passar, independente de qualquer coisa. Eu coloquei aquilo como um alvo, mas ainda era uma dor, infelizmente, né? Por quê? Porque eu coloquei tudo ali no meu filho. Então eu passei a viver para o meu filho, né? Não mais para mim, para minhas coisas, não. Tenho que fazer tudo por causa do meu filho. Mas foi importante, porque quando eu fui em busca ali do autoconhecimento, me disseram, você venceu com seu filho. Eu tive um mentor que falou para mim, olha, você venceu nessa área, você pode vencer em todas as outras. E ali eu olhei em volta de mim e falei, meu Deus, eu posso mesmo. E nesse momento que eu fui para o autoconhecimento, eu estava passando por um segundo momento na minha vida muito frágil, que foi a pandemia. Eu estava com 2 crianças bebês, né, dentro de casa, sem motivação, assim, né, das pessoas que estavam à minha volta, infelizmente. Tudo que eu sabia fazer era ficar dentro de casa cuidando de criança. Só que eu me sentia ali inútil. Por quê? Porque eu cresci trabalhando, porque eu via a minha mãe sozinha trabalhar e tá tudo bem. Né? Essa semana eu estava conversando com uma colega e ela falou assim, nossa, fulana de tal casou e ela tá na dependência do marido. Eu não daria conta, eu não acho certo. Eu falei pra ela, amiga, deixa eu te falar uma coisa. Isso é uma dor sua, isso é sobre você. Eu e você nascemos para uma coisa, essa pessoa nasceu para outra coisa. A gente tem que saber se colocar no lugar das pessoas. Tá tudo bem, ai não, porque depender de homem, não sei o quê. Gente, existem homens e homens. Tem homem que tá agora, essa hora, tá trabalhando e a esposa tá cuidando dos filhos em casa e ela tá feliz com isso. E tá tudo bem. Não é a minha realidade. Eu preciso trabalhar. Por quê? Porque essa é a minha essência, essa é a minha verdade e a gente precisa saber sobre a gente. E o autoconhecimento, independente de qualquer coisa, é muito importante. Por quê? Quando você se conhece, você conhece as suas limitações e você aprende a respeitar a limitação do outro, né? E as escolhas também dos outros, né? Você consegue ali lidar com as demandas emocionais das outras pessoas quando as suas demandas estão bem resolvidas, tá? Então eu fico muito feliz porque você está aqui mais ou menos como eu comecei, né? Através de uma história que a gente viveu, de uma situação de dor muitas vezes, que nos fez chegar. Isso aqui realmente, vocês vão ver que quando eu começar a mostrar a apostila para vocês, eu digo que as unhas, elas trouxeram liberdade para mim. Então eu chamo unhas que libertam, né? Por quê? Porque através das unhas eu consegui voltar a trabalhar, eu consegui voltar a cuidar de mim e foram dores dentro do trabalho que me fizeram ir ali para o autoconhecimento, porque durante a pandemia eu atendi muito. Eu tive cliente que teve AVC na minha mesa, eu tive minha mãe... Eu comecei na pandemia também. Pois é. Foi bem na pandemia que minha mãe faleceu dia 21 de 2021, dia 10 de março de 2021. E você está aqui, às vezes as dores que nos acontecem, elas são para que a gente mude de fase na nossa vida. Porque muitos clientes me abraçaram, muitos choraram comigo. Independente de estar na pandemia ou não, e elas me abraçaram. E ali você se sentiu amada, né? E assim como a gente gosta de se sentir amada, elas também gostam. Viraram amigas mesmo, assim. Que bom, fico muito feliz, Flaviana, de você estar aqui e te agradeço por ter escolhido o nosso curso, você não vai se arrepender, tá? Porque aqui a gente não tem apenas um curso de alongamento de unhas, vocês vão ver que essa é a parte mais fácil. A técnica em si, ela é muito fácil, né? O que a gente vai ter que lidar aqui são justamente com as nossas emoções, com o que nos trava, com os nossos bloqueios que não nos fazem, né, seguir. E nós vamos acabar com tudo isso aqui mesmo. Quando vocês saírem daqui, vocês vão sair seguras para fazer aquilo que vocês querem fazer, tá? Porque também tem muitas que vêm que estão começando a fazer nelas mesmas. Elas não querem para trabalhar, elas querem apenas para sair ali, porque a gente está com um mercado muito complicado, apesar de ser um mercado maravilhoso financeiramente falando. É um mercado muito complicado, por quê? Porque nós lidamos com outras pessoas e quando nós não estamos bem, a gente acaba o quê? Absorvendo o problema das pessoas e a gente começa a dizer que é o trabalho, que em algum momento da minha vida eu quis desistir acreditando que o problema era o trabalho e na verdade não era, era eu que não estava bem, né?
não estava tendo uma entrega boa e não estava tendo resultados bons, porque se eu não tenho uma boa entrega, os meus resultados não vão ser bons, isso é fato, né? Então tá bom, Flaviana, fico muito feliz, obrigada por você estar aqui hoje. E eu sempre digo que daquela porta só passa quem Deus manda, tá? Aqui só passa quem Deus manda, porque eu oro todos os dias para isso, tá bom? Obrigada. Agora vamos você, fala para mim seu nome. Giovana, com 2 N's. Giovana. Qual cidade, Giovana? 18 anos. Já trabalha? Não. Por que você está aqui hoje, Giovana? Bom, eu me formei agora, basicamente, e eu tenho muito problema com unha, porque eu sou ansiosa, então eu vivo roendo as unhas. Uhum. E eu me achei na arte, e eu quero que a arte seja algo parte de mim e eu vi isso nas unhas, porque é uma coisa que eu tento cuidar mais e acho que vai me fazer bem. Exatamente, faz parte, né? Como eu disse lá no começo, quando eu comecei, foi meio que uma fuga para mim, né? Eu comecei porque eu estava em uma depressão, eu estava sem fazer nada, sem trabalhar, tinha falido a minha empresa de importados que eu abri para poder ser empreendedora e cuidar do meu filho, fali. E, gente, eu fali assim, de não ter R$2 para comprar um picolé para o meu filho, né? Então me veio ali uma fase de depressão, de ansiedade. Só que na época que eu viajava para os Estados Unidos para fazer compras, eu comprei um kitzinho daqueles de esmaltação em gel e eu sempre gostei da área da beleza. Então ali eu comprei um kitzinho e trouxe, fui fazendo em mim. Quando veio essa falência, eu já tinha feito curso na área, eu comprei alguns cursos no Instituto Embeleze, fiz vários cursos. Mas nessa época eu não comprei um curso de unha, gente. Era assim. Eu não valorizava esse mundo das unhas. Para mim era cabelo, era mecha, era isso que dava dinheiro. Manicure, eu tinha meio que, né, um receio com aquilo ali. Só que eu comprava um curso e ganhava outro. E eu sou aquele tipo de pessoa que eu ganhei, eu comprei, eu vou ter que usar. Eu tenho que fazer proveito daquilo. E aí eu fui fazendo esses cursos ainda quando eu tinha a minha loja. Fiz os cursos, fiz tudo e deixei. Quando veio essa falência, eu digo que era Deus me preparando, né? Quando veio essa falência, que eu fiquei ali deprimida, eu comecei a fazer minhas unhas. E eu fazendo as minhas unhas, as minhas amigas vinham. E isso era muito novo no Brasil, praticamente ninguém fazia, né? Na época era Acryl-Fix, não tinha, era acrigel no mundo todo, acrílico no mundo todo. E a gente aqui estava começando a trabalhar com Acryl-Fix, pouquíssimo acrílico. E aí eu fui e, né, comecei a fazer em mim, as minhas amigas vinham e falavam, nossa, Carol, faz em mim, você quer? Aí eu ia lá e fazia assim, mas só. Quando elas queriam fazer a manutenção, não queria fazer a manutenção. E aí isso começou a gerar um problema, porque como eu estava meio deprimida, vocês sabem que a gente não tem muita vontade de fazer muita coisa, né? A gente meio que se bloqueia. E aí eu não queria fazer as manutenções, elas começaram a me pressionar, não, amiga. Não tem ninguém que faz. Ninguém faz igual você. Já fui fulano, já fui ciclano, nananana. E elas começaram a me pressionar, você é muito boa. E aí é quando começaram a vir as palavras positivas que foram transformando a minha mentalidade. E foram clientes também que me fizeram dar seguimento nisso aqui. Mesmo eu não acreditando muito no mundo das unhas, eu falava, ai gente, eu quase me formei em direito, você pensa que a gente fica meio que do pé alto, né? E eu venho de uma situação onde meu poder aquisitivo não era tão ruim, meu pai tinha condições, minha mãe não tinha, mas meu pai tinha. Então a gente ficava meio que lá e cá, a gente era meio soberba, então eu tinha um pouquinho disso. Eu falava, ai gente, eu não vou fazer manicure, e eu vou falar isso pra vocês. Foi há pouco tempo que eu acordei para que a minha profissão é uma profissão digna como qualquer outra, e foi nesse momento que foi a minha virada de chave na minha profissão, tá? Porque eu me olhava como um, né? Nem vou falar, porque eu não me valorizava, entendeu? Então, assim, foi uma cliente, Gabi, que ela era da parte de marketing, ela falava, amiga, não, agora você vai ter que fazer. Aí indicava, o meu primeiro curso também foi ela que indicou uma pessoa. Ela falou, amiga, a esposa do meu amigo que trabalha comigo lá no jornal, ela quer fazer o curso, ela vai fazer com você. E aí foi onde abriu as portas assim pra mim, pra eu acreditar em mim, porque eu não acreditava nada. Ela falou, Carol, você dá conta. Eu falei, amiga, eu não tenho método, eu nunca dei curso, eu nunca fiz nada na minha vida, nessa área, nesse sentido.
Só que eu sou analítica, né? O meu perfil comportamental é analítico, então eu tenho facilidade para ensinar. Eu tenho facilidade para desenvolver métodos e técnicas. Então foi ali. E ali eu comecei a desenvolver várias coisas, eu comecei, né, a acreditar um pouco em mim, que ainda não era aquilo que, né, eu deveria ser, não era sobre quem eu era ainda. Mas veio a parte da inteligência emocional e me transformou. Então, ali durante meu período de depressivo, isso foi muito importante para mim, foi terapêutico. E eu tenho tido várias pessoas que têm, né, vindo nessa mesma situação de ser algo terapêutico. Então é isso, Giovana. Muito obrigada por ter nos escolhido. Fico muito feliz que você esteja aqui. Eu acredito, né, que você vai sair daqui também para trabalhar, porque você é totalmente capaz. Se for assim... você falou pra mim que se formou. Você se formou em quê? Ensino médio. Ensino médio. Mas você tem pretensão de trabalhar na área? Trabalhar, né? E você tem vontade de trabalhar em casa ou em algum lugar? Pretendo trabalhar em estúdio. Estúdio, né? Mas pra você mesma ou estúdio Para outros. pra outro? Você mora onde? Aqui do Rio mesmo. Eu falo que Deus não briga com as coisas. É? Olha só. Então tu vai trabalhar comigo. Porque eu tô doidinha atrás de uma menina, só que assim, elas geralmente querem trabalhar pra elas. E em casa, por quê? Porque às vezes é mãe. Então assim, gente, vamos lá. Vamos lá, que coisas irão acontecer aqui hoje. Vamos lá. Seja bem-vinda. Então vamos lá, você é a? Graziele. Graziele. 2 L's? Quantos anos, Graziele? 17. 17 anos. Meninas, eu tenho 40, tá? 17 anos, casada, não. Solteira. Filhos? Não. Não. Muito bem, vocês estão de parabéns. Filho tem hora certa, tá? Eu tive filho com 28 anos, gente, mas se eu pudesse, se tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, eu ia ter com 30, com 32, que, né, a gente já tá mais evoluído para lidar com isso, já tá mais equilibrado. Então, você tá aqui por quê hoje, Graziele? Bom, eu tô aqui porque eu sempre gostei muito da área da beleza, né? Minha avó trabalha nessa área e ela sempre me falou pra poder mexer com isso, com a área da beleza, essas coisas, porque eu sempre gostei muito. Toda vez que eu ia pro salão, que eu via ela fazendo, eu ficava ali olhando e achava lindo, impressionante. E aí, tudo começou ano passado. Eu tive o meu primeiro emprego ano passado, eu comecei a trabalhar com atendimento ao público. E aí, quando foi 3 meses depois, eu fui dispensada. E eu fiquei doida da cabeça, porque eu senti muita vontade de trabalhar, fiquei doida da cabeça. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Aí ela pegou e me ajudou, mas o meu tio, né? Eu comecei a cuidar do meu tio, ele teve o meu bebezinho. Não, do meu tio não, do filho do meu tio, comecei a cuidar dele. E aí ele foi lá e perguntou o que eu gostava, que ele ia me ajudar. E eu falei que eu gostava de área da beleza. O que fosse na área da beleza eu queria. Aí ele comprou uns cursos pra mim e eu comecei a fazer curso de sobrancelha e de cílios. E aí, Aí, ó, que não vivo sem. Aí eu comecei a fazer esses cursos, cuidando do neném também, eu tava ganhando dinheiro e comecei a investir. E aí até que eu comecei a trabalhar na área da beleza já. E minha avó sempre me incentivando, né? E aí quando foi deixa eu ver, em setembro do ano passado, teve um curso lá perto de casa de unha. E ela sempre falou pra me fazer, né? Eu não falava, tia, eu não vou conseguir investir em 3 coisas não. Aí ela falou, faz esse curso, Grazi, só que tinha outro de cílios. Eu falei, não, é melhor fazer o de cílios e ano que vem, se aparecer, eu faço, né? E foi isso, eu comecei a fazer cílios, eu trabalho na área de cílios e sobrancelha, no salão da minha avó. E aí, quando foi esse ano agora, eu... E você mora onde? No vestido de unha. Eu moro no Sol Nascente. Sol Nascente. Certo. E o que você achou de trabalhar? O que você sente de trabalhar hoje com os cílios e as unhas? Ah, eu achei incrível. Os cílios e as unhas não, o cílio e a sobrancelha. Você ama o que você faz. Muito. E por que você resolveu olhar também para as unhas?
Porque foi uma coisa que eu sempre quis fazer também. E eu acho muito legal o povo fazer. Certo. Mas olha só. E também em questão de dinheiro. Financeiro, Também. certo. Mas tem quanto tempo que você tá nos cílios e na sobrancelha? Fez 1 ano agora. 1 ano, certo. E por que você acredita que dentro dessa área você ainda precisa de outra coisa? Porque é uma coisa que eu gosto mais. do que Entendi. cílios. Porque o que eu vou falar aqui pra vocês? Ninguém faz 2 coisas bem, tá? Você só faz uma coisa bem. Se você quer vencer em algo, escolha uma coisa pra vencer. Por isso que eu te perguntei, você gosta? Por que você tá aqui? Porque não adianta vocês acharem que vai fazer cílios, cabelo, unha, nananana. Porque eu acreditei que era assim, né? Hoje eu sou mentora de mulheres e eu lido com várias mulheres que são inclusive donas de salões. Elas fazem tudo no salão. Ela é a manicure, ela é a cabeleira, mas ela não ganha dinheiro. E tá de 7 da manhã a 10 da noite no salão. E não ganha dinheiro. Por quê? Porque é uma pessoa que não faz nada do que gosta. Ela faz por dinheiro, por proposta. Então a gente tem que viver por um propósito. A gente tem que fazer aquilo que a gente ama e se dedicar totalmente àquilo. Que aí você vai ver você ter resultado. Entende? Porque a gente não tem resultado quando a gente tem uma vida assim cheia de coisas, que a gente está sempre fazendo coisas pelo dinheiro. Então vocês precisam de fato amar aquilo que vocês fazem para que isso dê um resultado positivo na vida de vocês. Porque vocês fazem com amor. Eu sempre digo que a gente precisa viver em estado de flow, né? Dentro ali do que a gente entende na área da inteligência emocional e do desenvolvimento humano, você só alcança o estado de flow quando você está no nível de convergência, que é o quê? Quando aquilo que você faz te dá o resultado que você espera, né? Então a gente chegou ali no nível de convergência, onde você tem resultados positivos em tudo aquilo que você faz. Então você vai precisar escolher, é claro que você vai fazer aqui, e você vai precisar definir o que você vai fazer. É importante que você faça tudo? Eu fiz tudo. Eu, Carol, fiz tudo. Não, mas eu não quero ficar fazendo tudo mais não. Sim, mas você tem que se achar. E eu me achei em algo que eu nunca imaginei que seria, né? Algo importante pra mim, que teria o significado que tem hoje. Gente, hoje eu amo, assim, com todas as minhas forças o que eu faço. Por quê? Porque hoje o que eu faço me leva a me conectar com pessoas maravilhosas. O que eu faço me deixa cuidar dos meus filhos. Eu moro aqui em cima. Eu escolhi a minha vida hoje. Eu escolhi como que eu quero levar a minha vida. Meu filho estuda aqui atrás. Minhas filhas estudam logo ali. Eu fui planejando a minha vida de uma maneira que ela se encaixasse. E eu pude fazer essas escolhas através de quê? Das unhas. Eu comecei a amar, comecei a me identificar, comecei a fazer. Minha vida financeira é estável hoje através disso aqui. Talvez se eu fosse uma advogada, eu não estaria vivendo o que eu vivo hoje. Por quê? Financeiramente falando, eu cheguei em um momento do direito que também eu falei, cara, eu não quero isso pra minha vida. Eu não sei olhar a vida dessa forma. Eu vivo por propósito, né? Então não sei olhar a vida dessa forma. Isso aqui eu vou ter que me submeter, isso aqui não é pra mim. É claro que tem, né, as pessoas que conseguiram não se submeter a certas coisas. Tem. Mas eu não seria capaz naquele momento, né? Então eu preferi sair para fazer outras coisas, que era ali o meu propósito de cuidar do meu filho e tal. Então a gente precisa entender que a nossa profissão, ela é uma missão que Deus nos dá para servir. Eu tô aqui hoje feliz da vida. Nossa, Carol, é sábado, semana... o último curso que eu dei de final de semana, a Miriam, uma aluna minha, ela falou pra mim, ela é professora a vida toda, né? Aposentada, uma senhora já, ela falou, nossa, Carol, desculpa, eu tô aqui com você no feriado. Falei, amiga, deixa eu te falar uma coisa. Eu tô aqui feliz. Por quê? Porque eu tô aqui escolhendo o dia que eu quero trabalhar. Porque era feriado, foi o feriado último que teve. Eu escolhi trabalhar naquele feriado. Eu faço a minha agenda. Se eu quiser viajar semana que vem, eu viajo. E vou gastar menos, entendeu? Não vai ser um lugar cheio, porque eu tenho pavor de muvuca, entendeu? Vai ser do jeito que eu gosto. Então, eu não sou escolhida hoje eu escolho. Então, a minha profissão, é claro que primeiramente Deus, né? Mas a minha profissão me levou até a vida que eu tenho hoje, a vida onde eu faço as escolhas, onde eu faço aquilo que eu quero fazer. Eu escolho hoje, eu quero atender, eu quero dar curso, entende? É claro que eu tive que me especializar, porque no momento que eu comecei a dar curso, eu comecei a ver que não era bem assim. Lidar com pessoas, ensinar, não é bem assim. Eu saber sentar ali e fazer uma unha é totalmente diferente de eu estar aqui à frente de vocês agora ensinando. De eu estar à frente de vocês pegando na mão e direcionando uma técnica.
entende? Eu tive que passar por várias coisas. A técnica de pega do motor mesmo, eu tive que vivenciar uma dor. Eu cheguei num momento que, ali, depois um pouco da pandemia, que estava muito puxado, o motor caía da minha mão. Por quê? Porque eu não tinha um método, eu não tinha uma técnica que tinha me ensinado como segurar o motor, porque eu passava 10 horas trabalhando. Como que eu seguro um motor? Coisa que eu não faço hoje mais, eu nunca que eu trabalho 10 horas seguidas no trabalho, né? Porque hoje eu escolho o que eu vou fazer. Mas se você não tiver uma pega correta aqui no motor, você pensa, você tensionando o teu punho durante 10 horas, o que vai acontecer? Lesão, entendeu? E eu tive. O motor caía da minha mão e eu atendendo. Então são coisas que se você não tiver uma técnica, que se você não tiver um método, você vai arrumar um problema para sua vida. São coisas que se você não souber se valorizar e se amar, você vai trabalhar 10 horas por dia, vai esquecer que tem família e se torna uma proposta. Você nunca tem dinheiro. Gente, é fato. Era uma época que eu não tinha dinheiro. Eu trabalhava e eu não via meu dinheiro. Por quê? Porque eu estava emocionalmente desequilibrada. Porque uma pessoa, quando ela está emocionalmente desequilibrada, e dinheiro é emocional, quando ela está emocionalmente desequilibrada, ela ganha e gasta sem ver. Por quê? Porque ela trabalhou 10 horas. Quando chega o domingo que ela não está trabalhando, ela gasta o que não tem para agradar pessoas que não tem nada a ver com a vida dela, que é a realidade, né? Que a gente vive. E a gente quer sair, foi uma época, né, que eu ainda bebia, aí você quer sair, aí você quer, né, botar... Toda saída você tem que comprar uma roupa nova, aí tudo... Você entende? Então, a gente gasta para quê? Para impressionar os outros, quando na verdade a gente não está bem, né? Então, é uma realidade que a gente vive, e muitos vivem nisso, né? Nessa realidade. Então, a gente precisa entender que isso aqui tem que ser um propósito, porque é bom, dá dinheiro, você monta a sua agenda, mas você precisa ser feliz para você se manter de pé, porque se você não estiver bem, você não se mantém de pé. Aí você vai fazer como em algum momento eu fiz, eu quero parar, porque é muito ruim lidar com gente. Deus que me livre, aquela mulher que veio aqui, que eu atendi, nossa, aquela mulher é um demônio, né? Quando você não tá bem, você acha que o problema é o outro, não é você, né? É uma realidade que a gente vive, é a nossa vida, é a vida real, tá bom? Então, Graziele, eu queria que você entendesse que agora é o momento de você fazer escolhas. Se você quiser fazer vários cursos, faz, é bom, não é ruim, tá? É bom para você saber. Mas quando você encontrar algo que realmente te faz se sentir bem, te faz estar em estado de flow, não desista por nada, se mantenha ali. Por quê? Porque nem sempre a gente vai ter apoio, tá? Eu por muito tempo escutei, vai trabalhar, entendeu? Porque é como se meu trabalho não fosse um trabalho. Mas eu estava dentro da minha casa, cuidando dos meus filhos, né? E ainda fazendo um dinheirinho para, né, poder ter ali minhas coisas, para poder, né, cuidar, dar o que eu gostaria de dar para os meus filhos. Porque essa era a minha realidade. E às vezes você vai escutar, vai trabalhar, isso não é emprego, né? Então, assim... E aí você deixa de acreditar. Eu que já não acreditava muito no mundo das unhas, então você imagina, eu tinha vergonha. Muitas vezes eu tinha vergonha até de dizer o que eu fazia. Você tá num lugar, a pessoa pergunta, nossa, que linda a sua unha, você fica... Em vez de você dizer, não, sou eu que faço, é a minha profissão, vai lá no meu estúdio, entendeu? Então isso limita muito a gente precisa fazer aquilo que a gente ama, a gente precisa se conhecer e acima de tudo estar bem para entregar o nosso melhor pro outro. Porque se eu não tô bem, eu não entrego o meu melhor pro outro, eu entrego o quê? O meu pior, porque quando eu sou luz, eu entrego luz, quando eu sou treva, eu entrego o quê? Treva, né? Então eu tô muito feliz por você estar aqui. Eu imagino que se você está aqui, como você disse, você gosta das unhas, vai ser muito bom para você e pode ser que você realmente se encontre e não pare mais, foque nisso aqui, porque quem se encontra, amiga, não precisa fazer mais de uma coisa, tá? Você, com aquela coisa que você faz, a sua vida gira em torno daquilo ali, né? Hoje, minha vida gira em torno disso aqui. Sou mentora de mulheres, tenho resultado nessa área? Tenho, mas tudo partiu daqui. Tenho a minha parte de marketing que a gente faz, que ali eu preciso ter o mínimo de conhecimento para, né, tá passando para as minhas alunas nas mentorias também, a gente faz, né? Mas tudo gira em torno de quê? Das unhas. Minha vida gira em torno das unhas. As mentorias, os atendimentos, eu sou coach na área de inteligência emocional. Para eu ser coach nessa área, para eu atender, né, as demandas emocionais de outras pessoas, eu preciso entender as minhas. E foi aqui nas unhas que eu entendi como lidar com pessoas, lidar com as pessoas feridas. E aí a gente vem um pouco, que eu vou trazer para vocês depois também na apostila, que tem na apostila, a parte da análise de perfil comportamental, que vocês precisam ter para poder lidar com clientes.